Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre José Saramago, 6 de novembro de 1985, do autor Horácio Costa, né, poeta e escritor. Então esse livro chegou até mim através da indicação de uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, então ele me mandou via rede social WhatsApp, né, para me dar uma olhada. Eu falei, opa, não conheço essa obra. Adquiri o livro, li de uma tacada só, ele é fininho, né? Vou contar para vocês. Se trata de uma entrevista, 2 fitas cassetes, do autor com o José Saramago, falando da escrita dele, falando sobre vida, casamento, carreira, enfim. Vou contar para vocês aqui. 2 coisas me chamaram a atenção. A primeira delas, o autor pergunta para o Saramago como que é a escrita dele, como que é a escrita dele, se é realismo, né, se tem a ver alguma coisa até com realismo mágico, né? Então ele cita Gabriel Garcia Marques, o José Saramago fala que não, né? Então ele fala que o jeito barroco dele escrever, não que as histórias sejam barrocas, mas o jeito barroco vem do século XVI, e ele fala que no século XVI a língua portuguesa chegou no seu ápice de perfeição, no máximo, né, de perfeição. Então ele gosta de trabalhar com essas palavras, né? Ele conta que escreveram bastante, falando bastante, com o uso dessa linguagem. Eu chego até, aí é coisa minha, né, do Marcelo, de fazer uma proximidade com o latim. Ele cita Antônio Vieira, o padre, né? Porque o latim tem uma peculiaridade de que as palavras falam por si, né? Traz toda uma cultura. Eu acredito que o Saramago, quando ele fala desse barroco do século XVI, ele quer dizer mais ou menos isso, né? Da fidelidade das palavras com o que elas querem transmitir. Esse é um ponto que eu gostei demais. Outro ponto é quando ele fala dos livros, né? Então ele vai falar aí de Levantado do Chão, que deu o Prêmio Nobel de Literatura para ele, depois escreveu o Memorial do Convento, depois escreveu O Ano da Morte de Ricardo Reis, que segundo o autor do livro aqui, Horácio, é o melhor livro dele, né? O Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu concordo também, tem um vídeo no meu canal falando sobre esse livro, e eu também acredito que dentre as obras do Saramago seja o melhor livro dele, assim, de longe, né? De longe não, porque eu gosto de todos, né? Sou fã do Saramago. Esse é um ponto. E o legal é que o Saramago também começou a escrever depois dos 60 anos. Então ele conta um pouquinho do casamento, teve um intervalo aí de 20 anos que ele quase que não, segundo ele, ficou improdutivo. Depois começou a escrever com 53 e aos 60 começou a deslanchar mesmo como escritor, né? Olha, foi uma surpresa muito agradável, é um livro gigante. Eu li certa vez que as pessoas só morrem para a gente se a gente assim o quiser, né? Se a gente assim permitir. E Saramago tá aí, tá vivo, né? Tem até um trecho aqui que remete a isso que eu acabei de falar, né? Sobre essa questão do escritor vivo, né? Das leituras estar sempre prementes, né? Sempre vivas, né? Eu não acho. Então, assim, para ler Saramago, né? Ler-lhe os livros, que também é uma forma de pô-lo em presença. Então, leia aí os livros de Saramago. Ele conta também que nenhum livro dele é igual. Então, e ele explica o porquê disso também aqui na entrevista, né? Então, assim, uma obra maravilhosa. No final aqui tem um pós-fácil do Saulo Gomes, e ele fala aqui que é ser um leitor, né? Que é ser um leitor saramaguiano, né? Então ele fala que é aquele leitor que questiona, né? Então ele fala, o que eu farei com este livro no mundo povoado por todas as leituras que já fez, por toda a cultura da qual faz parte, a sua própria, que revisita e especialmente desassossega todo o discurso vigente, não se contentando com uma visão imposta por outros e propondo seu contínuo questionamento. É isso que é Saramago. É isso que os saramaguianos são. Ou seja,
ele fala que quem gosta de Saramago fica sempre questionando, né? As obras, os livros, as histórias, enfim. Então tá aí, muito obrigado, gostei da dica, amei o livro, já vou colocar ele junto aos outros livros do Saramago lá, né? Esse é o do Horácio Costa, mas vou deixar ele junto com os títulos do Saramago. Então tá aí, obrigado pessoal.